meu povo lindo, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo da Palavra de Deus. Eu quero convidar você que está nos assistindo agora, se você estiver de posse aí da sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versos e depois nós vamos fazer uma meditação em cima dessa palavra. Livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 20, diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Os teus não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Queridos, o livro de Provérbios ele tem centenas de ensinamentos aí e são muito importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas hoje eu quero me prender aqui nesta palavra que nós lemos, principalmente aqui no verso 23, onde diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o tema da nossa mensagem é: como está o teu coração? De que forma você tem conduzido a sua vida? E de que forma você tem vivido? O que é ou o que representa o coração do homem no corpo humano? E quais as suas atribuições na existência do homem? Quando nós estudamos secularmente, nós entendemos aí que nos ensinam que o nosso órgão principal seria o nosso cérebro. Nosso cérebro é aquele que domina tudo, é aquele que trata com tudo, é aquele que determina tudo. Realmente o nosso cérebro é um órgão importantíssimo do nosso corpo. Ele é uma espécie de um computador central onde tudo passa por ele. Mas quando tratamos das nossas emoções, quando tratamos dos nossos sentimentos, esse é o coração. E é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós temos que cuidar do nosso coração, porque dali é onde procedem todas as coisas da nossa vida. Na sociedade, o cérebro é o centro de tudo. Na Bíblia, essas atribuições são do coração, como o próprio capítulo 4, verso 23 nos diz. De tudo que deves guardar, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Então nós precisamos ter temos que ter esse zelo de guardar o nosso coração. Ele é o centro das nossas emoções. Na Bíblia há várias citações sobre o coração alegre, coração amoroso, coração medroso, corajoso, arrependido, ansioso, irado, angustiado e muitas outras citações que representam o nosso coração. Então, queridos, nós precisamos ter uma atenção especial com o nosso coração. Por isso a pergunta, o título da nossa mensagem é: como está o teu coração? Hoje nós estamos vivendo um tempo aí, como eu tenho falado em todos os vídeos, um tempo de afastamento social. Então uma época dessa é uma época muito perigosa para todos nós. Sabe por quê? Porque nós temos um hábito, nós temos uma rotina que nos coloca sempre junto com os irmãos na comunhão, na igreja, em oração, leitura da Bíblia,
Só que quando nós perdemos essa rotina e passamos a ter esse isolamento social, corremos o risco de mudar a nossa maneira de procedimento. Eu já fiz isso uma vez, eu percebi isso na minha vida. Eu trabalhava ainda quando eu estava na ativa e eu tinha os meus hábitos diários de oração, devocional, de leitura da palavra. Então o que acontecia? Eu levantava de manhã, a primeira coisa que eu fazia, eu faço até hoje, é agradecer a Deus por mais um dia. Depois a gente vai tomar o nosso café. Naquele tempo eu tomava um cafezinho rápido em casa e saía para o meu trabalho. Lá eu tomava o meu café matinal junto com os colegas de trabalho. Depois daquele tempo, enquanto o pessoal estava se preparando para ir para cada um dos seus lugares, passando em almoxarifado, tínhamos lá o nosso DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Eu participava, mas sempre que eu arrumava um tempinho, eu corria para a minha sala. Como eu tinha cargo de confiança nessa empresa, eu ia para a minha sala, punha o meu joelho no chão e ia fazer o meu tempo de oração. Quando dava o final do dia, na hora de ir embora, enquanto estava aquele alvoroço lá, na hora que o pessoal ia bater cartão, aquela coisa de todo mundo se trocando, eu fazia a mesma coisa, eu me recolhia na minha sala. Eu passava ali uns 5, 10 minutinhos ali em oração, agradecendo a Deus por mais um dia, principalmente dias que nós não tínhamos acidente. Eu ficava muito agradecido a Deus por Ele ter guardado a todos os nossos colegas de trabalho, pedia que Deus guardasse cada um de volta para casa, e voltava para minha casa. Chegando em casa eu ia tomar meu banho, ia fazer minha refeição noturna junto com a minha família, antes de dormir, orando a Deus também, agradecendo por mais um dia. Era uma rotina normal. E tinha os períodos que eu tirava para a leitura da palavra. Lá no meu local de trabalho eu tinha aquela hora de almoço que eu almoçava e corria para a minha sala, pegava a Bíblia e ali eu ficava lendo durante um período, meditando na palavra. Até que um dia me deram férias, eu fiquei 30 dias em casa, ou 20 dias, não me lembro direito. Quando eu fiquei esses 30 dias em casa, esses 20 dias, eu relaxei de uma forma, nos primeiros dias, que eu já levantava, agradecia a Deus por mais um dia e depois não fazia mais nada, não pegava a Bíblia, não orava, até que num determinado dia o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: opa, onde é que você quer ir? Onde é que você quer chegar desse jeito? E aí eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa que não estava dentro do contexto que eu deveria estar fazendo. E aí eu percebi que nessa distração eu havia me distanciado de Deus. E essas coisas nós precisamos tomar cuidado. São questões do coração, são questões da emoção, do emocional. E nós precisamos ter o nosso coração voluntário ao Senhor. Então isso aí me mostrou que realmente quando a gente se distancia do coração de Deus, a gente também perde muito com isso. Quando a gente se distancia do coração de Deus, nós cometemos muitos erros, cometemos pecados que antes nós não haveríamos de cometer. Então o que aconteceu? Eu percebi que eu estava fazendo de forma errada e eu voltei a fazer da maneira antes. Eu falei: vou disciplinar a minha vida, vou manter a minha vida nas férias como se estivesse no trabalho. Então eu levantava de manhã, fazia a minha oração agradecendo por mais um dia, tomava o meu café da manhã e aí eu me colocava no meu quarto de volta, joelho no chão, em oração ao Senhor. Tirava um período para mim fazer a leitura da palavra. Depois eu tinha meu dia normal, ia passear com a minha esposa, ia fazer algum serviço em casa, ia visitar alguém. À tarde a mesma coisa, eu pegava um período para leitura, para meditação da palavra. Por quê? Porque eu falei: poxa, agora que eu estou de férias eu tenho mais tempo, por que eu não estou usando isso? Mas tudo isso, queridos, são determinações que nós firmamos no nosso coração. Por isso o nosso coração tem que ser zelado por Ele. Tem que haver zelo com o nosso coração. E nesse caso, quando nós entendemos isso, Ele é o centro da vontade humana. E quando nós não entendemos isso, nós acabamos nos distanciando de Deus. Nós acabamos nos distanciando do coração de Deus. Nós temos principalmente o coração distante de Deus quando nós cometemos alguns enganos. Aí é onde eu quero entrar. Quando nós nos distanciamos do Senhor, são por questões do coração, porque nós permitimos que o nosso coração olhasse para o outro lado. Quando nós permitimos que o nosso coração se preocupe com outras coisas. E aí é que eu quero entrar na nossa palavra. Quando nós permitimos isso, quando nós nos distanciamos de Deus, é quando nós aceitamos ordens contrárias à vontade do Senhor. Um exemplo disso? Vamos lá. Eva. Adão havia recebido de Deus a ordem
todos os frutos do jardim vocês podem comer, mas do fruto que está na árvore do bem e do mal, esse vocês não toquem, senão vocês vão morrer. Aí lá num belo dia, Satanás, muito esperto, astuto, se incorporou naquela que era considerada a mais astuta das alimárias, na serpente, e veio até Eva e trouxe para ela uma nova história. Falou para ela: o que foi mesmo que Deus falou para vocês? Não pode comer desse fruto porque vocês vão morrer? Olha, Deus mentiu para vocês. Se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer. Vocês vão ficar igual a Deus. Eva provocou duas coisas naquele momento. Primeiramente, provocou a vaidade no coração, a serpente. A serpente provocou duas situações naquele momento. Primeiro, ela provocou a vaidade no coração de Eva. Por quê? Nossa, nós vamos ser igual a Deus? Opa, ela já se alertou. E depois, vocês não vão morrer. Por que vocês acham que vão morrer? Agora, por que Eva aceitou aquilo ali? Porque o seu coração não estava em sintonia com o coração de Deus. E eu posso afirmar que a mesma coisa aconteceu com Adão. Adão também não estava naquele momento no seu melhor, sintonizado ao coração do Senhor. Porque quando Eva trouxe para ele o fruto para ele comer e falou para ele: olha, esse fruto é agradável aos ouvidos, eu comi e não morri. Adão deveria ter repreendido Eva, dizendo: não, Deus nos deu uma ordem, e não me importa o que esta ordem significa, se ele deu a ordem eu vou cumprir, e ponto final. Mas não, Adão também aceitou aquilo que a serpente havia feito com Eva, e Eva veio até Adão, e Adão aceitou. Então, queridos, quando nós não cuidamos do nosso coração, o nosso coração se distancia de Deus. E aí todas as coisas contrárias à vontade dele fica com passagem livre, fica com facilidades para que ela possa entrar e para que ela possa causar problemas. Quer ver uma outra situação? Quando nos entristecemos pela perda do Egito. Quando nos entristecemos pela perda do Egito, sabe o que nós fazemos? Nós colocamos um bezerro de ouro no lugar que é de Deus. Aquele povo que havia saído do Egito, viram os milagres e maravilhas que foram feitos através de Moisés. Moisés proclamando a palavra de Deus, tirou aquele povo dali com mãos fortes, e mesmo depois disso, aquele povo permitiu que o Egito não saísse do seu coração. Porque quando eles ficaram aquele tempo acampados e que Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor, aquele povo acabou se prostituindo, aquele povo acabou entendendo, achando que Moisés não voltaria mais. Olha, Deus nos tirou do Egito para nos deixar morrer aqui no deserto, vamos voltar para o Egito, vamos criar um Deus que seja o Deus que nós vamos seguir, criar um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro, ainda nos dias de hoje, eles são criados nos nossos corações, se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus, se nós não pararmos para avaliar o nosso coração, se nós deixarmos que o Egito permaneça vivo dentro de nós. Então, queridos, pensa que quando você não cuida do seu coração, essas coisas podem acontecer com você, pode acontecer comigo. Ninguém é livre de perder o contato com o coração de Deus e passar a agir pela sua própria vontade. E aí, quando essa pessoa perceber lá na frente, muitas vezes não dá mais tempo. Uma outra coisa é quando nós olhamos para trás em desobediência a uma ordem de Deus. Lembra do que aconteceu com a família de Ló? Eles estavam em Sodoma e Gomorra, e Deus mandou o seu anjo lá naquele lugar para tirar aquele povo e dizer assim: olha, vocês saiam daqui, porque Deus vai lançar fogo e enxofre nesse lugar, Ele vai destruir esta cidade. Agora, quando vocês saírem, não olhem para trás, sigam em frente. No meio do caminho, quando a cidade começou a ser destruída, a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Agora, por que isso aconteceu?
porque aquela mulher, mesmo tendo sido tirada dali pelos anjos, mesmo que a sua família foi a única família que foi livre para ir embora sem ser destruída, ela ainda estava com o seu coração forte ainda, muito firmado nas coisas de Sodoma e Gomorra. O seu coração ainda estava naquela cidade, por isso ela olhou para trás. E quando nós olhamos para trás, descumprindo uma ordem do nosso Deus, nós corremos o risco de acontecer o que aconteceu com esta mulher, de nos transformarmos numa estátua de sal. Então, queridos, quando nós recebemos do Senhor uma ordem, quando nós recebemos do Senhor algo, olha para o teu coração, veja como ele está reagindo a isso. Se o teu coração quiser mudar a direção, não deixe, não permita, porque tudo aquilo que Deus tem colocado para nós é bom, é necessário. Agora, se nós formos dar ouvido à voz deste mundo, nós corremos um grande risco de ficar pelo meio do caminho. Uma outra coisa, quando trocamos a nossa identidade, a nossa primogenitura, por um prato de lentilha. Exemplo disso, Esaú. Esaú era o primogênito de Jacó. Mas ele chegou um dia na casa dele, ele falou que estava morrendo de fome. E Jacó estava fazendo... E seu irmão Jacó, perdão, ele era filho de Esaú. Ele era filho de Isaac. Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó. Fazer essa confusão. Desfazer essa confusão. Quando ele chegou da rua, chegou de uma caça, não sei o que ele foi fazer, o seu irmão Jacó estava fazendo um cozinhado de lentilha. E ele foi e pediu para o irmão dar daquele cozinhado de lentilha, porque ele estava morrendo de fome, ele poderia morrer se não comesse. Na realidade, querido, aquele momento é um exemplo muito grande do que nós muitas vezes fazemos. Nós crescemos o nosso olho em cima de coisas que não vão trazer benefícios para nós, em coisas que não edificarão a nossa vida. Naquele momento, se Esaú deixasse de comer aquele cozinhado do seu irmão, ele morreria? Claro que não, ele não morreria, mas o seu irmão foi mais esperto do que ele, falou: então me vende a tua primogenitura. Quando Isaac abençoou Jacó, foi enganado por Jacó e por sua mãe e abençoou como ele fosse o primogênito, naquele momento Esaú já tinha perdido a sua primogenitura, porque ele já tinha entregado a sua primogenitura lá atrás. Ali foi apenas um cumprimento das tradições. Na realidade, Esaú já tinha perdido a sua primogenitura quando ele vendeu, quando ele trocou com seu irmão por um prato de lentilha. E nós muitas vezes, querido, nos dias atuais, nós trocamos a nossa identidade por futilidades. Nós trocamos a nossa identidade por coisas de ganância do homem. Cuidado com o teu coração. Cuidado com o que você permite entrar no seu coração. A outra coisa também, quando traímos o único que é capaz de nos trazer vida eterna. Exemplo disso, Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas. Judas mandou Jesus para a cruz. A palavra diz que era mister disto acontecer, mas ai daquele de quem venha esta situação. Judas o traiu. Judas, depois disso, ficou com remorso, se arrependeu, voltou lá, entregou as moedas. E Satanás é tão astuto nesse momento, ele virou para Judas e falou assim: que temos nós? Você foi quem trocou, você quem vendeu, não fomos nós não. Que temos nós com isso? Temos nada. Você foi o culpado. Satanás, como eu sempre falo, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder e nem ensina o caminho do perdão. O caminho do perdão somente através de Jesus. Então, queridos, cuidado com a traição à palavra de Deus. Cuidado com a traição que nós podemos cometer através da ingratidão. Cuidado com a traição que nós podemos cometer com o Senhor
permitindo que o nosso coração se envaideça. Cuidado, o nosso coração é o centro de todas as coisas, não podemos abrir mão dele. E finalizando, um outro exemplo é quando negamos, mesmo depois de viver e testemunhar os milagres e maravilhas do Senhor. Nós muitas vezes, Senhor, vimos aquilo que Jesus fez na nossa vida, fez na vida dos nossos familiares, fez na vida dos nossos irmãos. Vemos pessoas que saíram das trevas e foram trazidas para a luz, e mesmo assim nós ainda negamos o Senhor pelo meio do caminho. Exemplo, Pedro. Pedro foi um que fez isso, se arrependeu, se tornou mais tarde um dos apóstolos mais conceituados, mas antes de tudo isso acontecer, ele também cometeu esse engano, porque ele permitiu no seu coração que ele negasse ao Senhor. Um outro também, que é também uma situação que também podemos permitir e que é muito perigosa, é a incredulidade. Tomé foi incrédulo. Tomé também permitiu que o seu coração endurecesse diante do Senhor, permitiu que o seu coração se enrijecesse. Então, queridos, que nós possamos tomar cuidado com tudo isso, cuidado com o teu coração, de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. A nossa mente, ela é muito importante, nós precisamos ter a mente sã, precisamos entender tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. A nossa mente é como se fosse a nossa CPU, o nosso computador, que guarda, que tem a memória para guardar tudo aquilo que o Senhor coloca para nós, mas o nosso coração é o centro de todas as emoções. Se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos cair e vamos cair muito fácil. Se não guardarmos o nosso coração, a nossa mente não tem condições de fazer isso. A nossa mente, ela é uma armazenadora daquilo que nós temos, aquilo que nós aprendemos. Ela é que passa para o nosso coração tudo aquilo que é o conhecimento que ela tem. Agora, as emoções, é o nosso coração, é quem vai tratar. Cuidado com o teu coração, meu irmão. Cuidado com as emoções que você permite. Cuidados, não deixa o teu coração ser irado. Não deixa o teu coração fazer as coisas que este mundo tem lançado sobre as nossas vidas. Como nós falamos aqui, não permita que o nosso coração se entristeça a Deus. Não permita que o nosso coração aceite as ordens que não venham de Deus. Não permita que nós troquemos a nossa identidade. Enfim, todas essas coisas que eu falei nesta mensagem, guarda o teu coração. Tira teu pé das coisas ruins. Não deixe que o teu coração se contamine. Não permita contaminações no seu coração. Meu irmão, segue fazendo a vontade do Senhor, por mais que seja difícil. Lembre-se, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, se não me engano, diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e ainda não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para nós na eternidade. Lembre-se disso. Busque viver na vontade do Senhor. Queridos, eu quero neste momento fazer uma oração com você e depois nós vamos estar fazendo as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a vida, Senhor, destas pessoas que estão ouvindo e assistindo este vídeo neste momento. Abençoa, Senhor, cada um destes homens, mulheres, jovens que neste momento estão ouvindo a Tua palavra através desse vídeo. Que a bênção do Senhor seja sobre as suas vidas, que nunca falte sobre eles o óleo do Teu Espírito. Pai, que cada um que está assistindo este vídeo agora, cuide para que o seu coração não se desvie da verdade. Cuide para que o seu coração não permita que as coisas deste mundo venham a se alojar. Que nós possamos cuidar do nosso coração de uma forma especial. Que nós não venhamos nos desviar da verdade,
que não venhamos permitir que as emoções do nosso coração venham perverter a nossa vida. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Guarda, Senhor, as nossas famílias. Guarda, Senhor, a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo agora, e que eles possam carregar consigo estas palavras, e que tudo seja para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, Senhor, neste momento, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome santo do Senhor. Meu querido, mais uma vez eu faço aquele pedido que eu faço em todo vídeo. Você que assistiu, ouviu esta mensagem, assistiu esta mensagem, ao final dela, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, divulgue nas suas redes sociais, é muito importante que nós nos tornemos conhecidas estas mensagens. Isto vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a que esta mensagem seja entregue a todas as pessoas, o maior número de pessoas possíveis. Que tudo seja para a glória do nome santo do Senhor. Este canal é um canal semeando a palavra. É o que eu estou fazendo nesses últimos tempos, em tempos de confinamento, em tempos de isolamento social. Eu espero que essa palavra possa alcançar as fronteiras do nosso país. Queridos, um beijo no coração, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.